Oi, bebês! Oi, amores! Tô aqui novamente para nós darmos continuidade aos nossos assuntos com relação às doenças. O último grupo de seres que a gente vai estudar, como eu havia dito na aula anterior, são os vermes. Nós trabalhamos as verminoses transmitidas por platelmintos na aula anterior. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar as verminoses que ocorrem no filo nematódo ou nematelminto, que são aqueles vermes cilíndricos. E bebês, vamos conversar aqui um pouquinho. Eu queria saber o seguinte: eu sei que muitos de vocês podem até não lembrar, mas questionem em casa. Se quando vocês eram pequenininhos, que aquela fralda de tecido soltou, ou aquela fralda descartável pocou, o cocô saiu e junto com o cocô ficou pendurado um vermezinho. Esse verme aqui, ó, isso é uma lombriga. Isso é uma verminose muito comum e vocês podem ter tido sim. Vocês nem lembram, eram pequenininhos. Então, a lombriga é, na realidade, o representante mais conhecido dentro do filo Nematoda. Eu vou falar das 5 verminoses que a gente vai trabalhar dentro do filo Nematelminto, que são a Wuchereria bancroft, que causa a elefantíase, o Necator americanus ou o Ancylostoma duodenalis, que causa o amarelão ou ancilostomose. O outro é o Oxyurus vermicularis ou Enterobius vermicularis, que causa a oxiurose ou enterobiose, que é popularmente conhecida como caseira. O outro, que é um verme conhecido popularmente como larva migrans, é o Necator brasiliense, que causa uma doença chamada de dermatite serpiginosa. E o último, que é o mais popular, mais conhecido, é o Ascaris lumbricoides, que causa a ascaridíase. Bem, o que é que a gente vai fazer, amores? Antes da gente entrar nas verminoses, eu queria lembrar que tanto o Enem quanto a Consultec, ou mesmo nas provas de BET, podem existir questionamentos que não são diretamente relacionados a doenças. Eles podem questionar de você características do filo. Um nematódo tem uma característica evolutiva importantíssima, que é o aparecimento, amores, pela primeira vez de um aparelho digestivo completo, boca e ânus. Como esse é o primeiro dos invertebrados a ter essa característica, ela é extremamente importante e pode ser questionada. De resto, a gente tem que lembrar que esse tipo de verme tem um sistema excretor chamado de túbulos em H, olha a imagem, tem sistema nervoso ganglionar, eles não possuem sistema respiratório nem circulatório, e tem um aspecto que a gente sempre fala com relação às características dos animais, que são os critérios de classificação. Eles são triblásticos, pseudocelomados, a simetria é bilateral e ainda tem como outra característica a presença do blastóporo. Nessa imagem a gente vê a fase de gástrula mostrando o blastóporo. No caso específico dos nematelmintos, o blastóporo vai dar origem à boca. Logo, esses animais são proterostômios. Amores, a gente já tem aí um kit de características que vai ajudar muito vocês a responderem questões desse tipo de verme. Agora vamos falar especificamente das doenças. Eu vou começar com a mais popular delas, que é a ascaridíase. É uma doença que você contrai fecal oralmente e que esse verme, ele normalmente se aloja no nosso intestino. O indivíduo tem náuseas, diarreia, vômitos, como eu falei, e também ele tem um aspecto muito peculiar e que às vezes as pessoas desconhecem. Se você não tratar logo essa doença, esse verme pode sair do intestino e se desenvolver nas partes baixas do aparelho respiratório. O que é que acontece? Normalmente ele se aloja no pulmão e pode desenvolver em você um sintoma grave que muita gente desconhece, que é a pneumonia. Mas tem uma coisa meio desagradável, meio desconcertante,
que é quando ele sobe pela traqueia, laringe e vai para a faringe. E começa a provocar um pigarro. Poxa, você não está gripado, não é professor e não fuma, tem alguma coisa errada nesse pigarro. São vermezinhos, amores, alojados na faringe. E se você estiver dentro de um relacionamento afetivo novo e estiver beijando muito sua namorada, pode acontecer de na hora da troca de salivas, beijos, esses vermes passarem. Mas isso é raro. O fato é que o verme provoca uma coceirinha chata. A outra verminose, também muito conhecida, é o amarelão. Esse verme, ele normalmente entra pelos pés descalços. Quando você anda em chão de terra e que alguém defecou naquele local, deixando o verme ali. As larvinhas passam pela pele e vão em direção à corrente sanguínea. Também, normalmente, o ancilostoma, ele vai se desenvolver no nosso intestino. Excepcionalmente, também pode migrar para os pulmões e provocar pneumonia. Agora, gente, esse verme, que é o Necator americanus, ou o ancilostoma duodenalis, ele tem um sintoma esquisito, chamado de geofagia. Amores, são pessoas que têm vontade de comer terra, barro. Elas comem compulsivamente devido à presença do verme dentro do organismo. Além dos sintomas que eu falei, a gente não pode esquecer da anemia profunda que a pessoa pode ter. O aspecto amarelado vem exatamente disso. E as fezes sanguinolentas. Como esses vermes têm ganchos igual a tênia, eles podem ferir a mucosa intestinal e, ao defecar, você liberar fezes com sangue. Ok? Terceiro verme nematódo, que é o Oxyurus vermicularis ou enteróbios, que causa uma doença popularmente conhecida como caseira, que você tem uma coceirinha na região anal. Ele é adquirido fecal oralmente. E um detalhe importante, esses vermes, eles fazem a reprodução no reto. A fêmea faz a postura dos ovos ali e os vermezinhos ficam querendo sair. Por conta disso, aquela coceira na região anal. Quarto verme, que é o popular bicho geográfico, que causa uma doença chamada de dermatite serpiginosa. E ele é conhecido como Necator brasiliense. Você adquire normalmente andando na areia que tenha fezes de cachorro. As larvinhas estão nas fezes, você pode adquirir principalmente pelos pés. Aí você vem passar um final de semana em Ilhéus. Aí vai pra praia, passa aquele cara vendendo um bronzeador de urucum, de beterraba. Aí você se lambuza toda e deita na areia com aquela toalhinha. Na hora que você deita e bota as mãozinhas no chão, você pode adquirir também este verme. Ele, na palma da mão, o verme passar e você começar também a desenvolver a coceirinha. Bebês, cuidado. A larva migrans ou bicho geográfico, ele fica circulando e como ele tem um movimento que lembra um mapa, foi chamado de bicho geográfico. E o último deles, amores, é a Wuchereria bancroft, que causa uma doença muito conhecida, chamada de elefantíase ou filariose. Olha os aspectos das pessoas com essa doença. Horrível, né, amores? Os testículos podem crescer, os membros inferiores também, porque quando o inseto chamado Culex fadigans pica você, ele pode deixar larvinha microfilária nas regiões da linfa. Os vasos linfáticos, eles desembocam nas axilas, nas virilhas, e casualmente esses vermes podem se alojar na virilha, provocando um crescimento nos vasos linfáticos da região do membro inferior ou mesmo da região próxima ao testículo. E a bolsa escrotal, ela incha e dá esse aspecto desagradável ao indivíduo que foi contaminado. Essa é a única verminose, amores, não esqueçam, que é transmitida pela picada de um inseto. O Culex fadigans é vetor, que quem causa a doença é a Wuchereria bancroft. Bebês, amores, eu acho que a aula de hoje foi legal.
Eu passei um monte de informação. Quando você terminar de assistir a aula, dá aquela curtida, faz aquele comentário, porque eu vou amar saber que vocês estiveram comigo aqui hoje. Mais uma vez eu agradeço pelo carinho, por vocês estarem aqui, e eu espero que vocês tenham muito sucesso em todas as provas que vocês fizerem. Tchau, bebês. Tchau, amores. Beijo grande.